Olá, sejam bem-vindos à paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Quaresma, permita ser olhado por Deus. Acompanhe. Eu gostaria de mostrar para vocês, não sei se vocês já tomaram consciência, né? Todo mundo já sabe da campanha da fraternidade desse ano, né? Alguém já assistiu o documentário? Alguém aqui já assistiu? Já? Uma pessoa. O documentário é esse, chama-se Tráfico. Eu sugiro que comprem. Eu acho que nós temos que começar a assumir um pouco mais a nossa fé, não é? Se Quaresma é um momento de reaprender a olhar, a gente é convidado a olhar com outros olhos. Se a igreja nos convida a pensar nisso aqui, é para que a gente possa ver como é que o dinheiro ele se sobrepõe à vida humana. É um documentário, sugiro para vocês, assistam com outras pessoas, assistam em família, assistam em grupos de jovens, assistam em células, assistam e debatam. Vocês vão ver coisas tristes, muito tristes, porque são irmãos nossos. Mas vocês verão quantas coisas fantásticas já estão acontecendo, quantas pessoas maravilhosas falando, quantas freiras envolvidas em trabalho, pastores, padres, bispos, polícia, promotores, juízes, quantas pessoas envolvidas. Então, vale a pena a gente ver quantas frentes de trabalho se abrindo. Além do documentário, depois vocês entrem na parte que chama extras e vejam. Nós temos que sair da fase da Quaresma e ser só uma preocupação para onde que eu vou passar a Semana Santa. Lamentavelmente. Nós precisamos de nos envolver. E se a gente chegar à conclusão que a gente não pode fazer nada, que eu não posso orientar um irmão meu mais simples, que vocês vão ver os depoimentos, porque tudo é feito a partir de muita pobreza, né, porque eu exploro daquele no momento mais delicado da vida dele, que a gente possa, pelo menos, rezar. Então, vale a pena a gente assistir esse documentário, vale a pena a gente ver, promover discussões. Eu acho que, da mesma forma como as crianças são formadas na escola e orientadas contra o tráfico de drogas, o tráfico humano tem que ser discutido. As crianças têm que começar a saber dessas realidades, porque elas serão os futuros juízes, promotores, médicos, etc., professores, educadores, tanta coisa que vai estar nessa sociedade para poder começar a mudar o olhar. Então, o documentário é fantástico, eu até liguei para a Terezinha para saber se aqui teria, e acredito que aqui na lojinha vai ter, e lá é onde eu comprei, que foi nas Paulinas, mas assistam. Eu acho que isso vai trazer novas discussões, não é? Não está sendo colocado por acaso. A gente vai vendo que é uma rede muito maior, né? Vocês vão ver o depoimento de uma delegada que recebe uma denúncia de um bebê que está sendo vendido dentro da maternidade por R$500. Então, eles conseguem pegar o flagrante, mas o que mais deixa claro que a mãe dessa criança é tudo em regiões de muita miséria, e eles conseguem de pegar o flagrante, não é impedir a venda do bebê. Mas o que deixa essa delegada muito assustada? É que, antes do bebê nascer, quem estava comprando já tinha certidão de nascimento. Então, na verdade, é uma rede muito mais séria do que a gente imagina, né? E eu falo muito com as babás lá no consultório. Quando chega uma pessoa muito bem vestida perto de você, se estiver na pracinha com o bebê, aí você vai dar atenção, porque chegar um pobre mendigo, você sai correndo, não é assim? Mas chega uma pessoa bem vestida, cheirosa, de terno, começar a te elogiar muito, tem duas possibilidades. Ou ele quer você, ou ele quer o menino. Então, você não começa a conversar onde é que o patrão trabalha, qual é a profissão do seu patrão, da sua patroa, onde é que mora, não. Pega o menino, finge que você esqueceu uma panela no fogo e sai correndo igual louca. Porque eu já tive uma neném, há 7 anos atrás, uma menina, dentro de um shopping, que já estava no colo do sequestrador. Então, isso é mais fácil do que vocês imaginam. Essa cliente minha, eu brinco que ela nasceu falando. E ela devia ter menos de 2 anos. A mãe estava dentro de uma loja, de uma grande loja dentro do shopping, quando chegou uma pessoa de terno, muito arrumada, cumprimentou todo mundo, que são muito simpáticos, não é?
muita simpatia, cumprimentou todo mundo, mexeu com ela. Quando mexeu com ela, estava nas pernas da mãe, ela é afalante, contou quase que a vida. Onde que mora, quem que é filho, contou tudo. Assim, uma fração de segundo. Ela mesmo já é toda falante. Ele deu a volta por trás de uma escada e mexeu com ela. Qual que é a experiência negativa que uma criança tem? Só com o pediatra e com a vacina, não é? Só, com mais ninguém. Todo mundo fala que gracinha, que lindeza, né? Assim. Muito bem. Diz a mãe que naqueles 2 minutos que ela distraiu ali na compra, era loja de material escolar, quando ela distraiu naquele segundo que ela percebeu que a menina não estava nas pernas dela, já começou a gritar. Ela gritou tanto que ela fechou o shopping. E ele estava dentro do elevador com a criança no colo. E ele disse para a mãe, quando o policial chegou, ô sua louca, eu só estava querendo te ajudar a cuidar dela. Claro que ele apanhou dela, né? Não tenha dúvida disso. Mas essa menina foi pega no colo. E estava dentro de um shopping. Então, isso é muito mais frequente, está muito mais perto de nós. Mas tem situações muito mais sérias, mais trágicas, que a gente precisa começar a mudar o olhar. Né? Então, eu acho que vocês crescerão muito, eu acho que será uma quaresma, né, num momento de preparação, onde vocês vão ganhar muito. Muito bem. Quando a gente escuta a palavra quaresma, não é? A gente já vem junto com a quaresma outra palavrinha na nossa vida que se chama conversão. Como que somos chamados, né, na quaresma, é o momento da gente reaprender a olhar. Por isso, cada época da quaresma tem um novo tema. Para que o tráfico já existe há muitos e muitos anos. A gente não fica entristecido quando lembra do tráfico de negros, de escravos? Pois é para a gente morrer de vergonha daqui a uns anos esse tráfico. É para a gente morrer de vergonha. Então, por isso que a gente é convidado a olhar com outros olhos, agora com os olhos de Deus. Quando a gente é convidado à conversão ele implica num êxodo, né? Que implica numa mudança, numa saída. Eu saio daquela vidinha que eu tenho, daquilo que eu valorizava, e eu vou começar a ver outras situações. Então, eu vou começar a valorizar outras coisas, vou pegar na minha vida coisas que dão mais consistência. Isso que é conversão. É mais ou menos um êxodo, né? Então, a gente poderia chamar a quaresma, que a quaresma é uma mística de olhos abertos. Nós somos convidados a abrir os olhos para as realidades que nos cercam. E na verdade, a gente convida a cada um de nós, né? O grande momento da quaresma é permitir ser olhado por Deus. E eu fico tão encantada que eu estava observando as músicas que as meninas estavam cantando antes, quando eu cheguei. Eu não tenho tempo de conversar com elas, nem elas comigo. Então, eu nunca sei o que elas vão cantar, nem elas sabem o que eu vou falar. Mas o Espírito Santo sabe. Isso é que me encanta. Porque ele vai tecendo as coisas de tal forma, vai organizando tudo de tal forma, que às vezes é para curar um coração. Às vezes Deus reúne tudo para um coração. Porque quando a gente permite ser olhado por Deus, quando eu convido a vocês a permitir que nessa quaresma você seja olhado. Não sei se vocês já se sentiram sob o olhar dele. O olhar de Deus é um olhar de amor, é um olhar de ternura, é um olhar que nos renova, que nos restaura, que nos traz momentos de ressurreição. Quantos de vocês estão entrando nessa quaresma mortos? Quantos estão precisando de cura? Quantas feridas estão aí? Quantos medos, quantas inseguranças, quantas coisas estão acontecendo no coração de vocês? E o convite é para que você possa permitir ser olhado, num olhar de ternura para esse Deus. Se entregar a esse Deus, igual eu estava falando ali, na nossa miséria. Se entregar, se colocar diante dele. Não, sem máscaras, não temos nada que representar, não temos nada para dar. Apenas estar na presença de Deus. Não naquele olhar que Jesus denuncia, que foi no Evangelho de quarta-feira das cinzas. Quando ele fala que existem pessoas, que ele fala, quando você for rezar, não seja como aqueles hipócritas que ficam em pé para que as outras pessoas vejam e falem, nossa, como essa pessoa reza, não é? Que bacana, que prática religiosa, que pessoa, né? Para atrair os olhares das outras pessoas. Na verdade, essas pessoas são mendigas do olhar. Elas têm uma vaidade pessoal que precisam ser sempre aplaudidas, sempre olhadas. Não quer dizer que a vida dela condiz com o que ela mostra, porque é só aparência. Não é isso que Jesus falou. O teu Pai que te vê no lugar oculto, recompensar-te-á. Não é isso que Jesus está pedindo. Jesus está pedindo uma outra relação conosco,
uma outra relação. Mas como é que eu posso responder a esse olhar de amor? É aí que a Quaresma nos propõe sempre 3 coisas. Nos propõe que a gente vá corresponder a esse olhar de Deus a partir da oração, do jejum e da esmola. Por quê? Porque Deus quer cada vez mais nos ver livres. É para a liberdade que Jesus nos libertou. Está em Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Foi que Jesus nos libertou, não é para isso que nós estamos celebrando, pensando na semana da Quaresma, o tempo da Quaresma, que Deus nos libertou. Então é tão lindo que tem um texto de Charles Péguy, que ele imagina Deus Pai conversando. Então, mas por que você criou a liberdade? Você tem todo o poder e poderia criar as pessoas e exigir delas que fizessem o que queriam, né? Ele falou, não, para essa minha criação animada, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Essa coisa diferente chama-se liberdade, porque ser amado por alguém livremente não tem preço. Descobrir que você me ama livremente não tem preço. Era como se Deus falasse. É porque, Deus continua a conversa com o Charles falando, porque quando você descobre que alguém te ama livremente, isso comparado a um grupo de escravos de joelhos te adorando, isso não tem nenhum sentido. Eles de joelho não têm nenhum valor em relação a alguém que te ama livremente. E Deus fala, essa é a criação mais bela que eu fiz, chama-se liberdade. Deus nos quer livres, não é? Então vem São João da Cruz e diz que os maiores obstáculos na nossa vida espiritual não são aqueles obstáculos que eu vejo. Então ele faz uma comparação simples e fantástica. São João da Cruz fala assim, eu posso pegar um passarinho, tem um pássaro, e eu posso prender a perninha dele com uma corrente de ferro, e eu posso prender com um fio de nylon. Das 2 formas, ele não poderá voar. Ele está preso. Qual que é a diferença? A diferença é que a corrente eu vejo. O fio de nylon eu não vejo. O que ele está querendo dizer? Que existem pessoas, existem situações, existem coisas que nós somos literalmente apegados. E nós somos mesmo amarrados naquilo. Mas existem coisas sutis na nossa vida que a gente não sabe que nos impede de voar até Deus. E é aí que Jesus quer trabalhar em nós. É aí que vai entrar a questão da Quaresma. Porque é à medida que a gente vai vivendo a oração, o jejum e a esmola, é que Deus tem oportunidade de trabalhar em nós. O que Jesus fala lá em João? O meu Pai trabalha continuamente. É nesses momentos que Ele vai tirar esses fios que estão nos amarrando. O que te impede de se lançar num Deus que te ama? Nem a gente sabe. Tem tantas coisas que estão nos prendendo que às vezes a gente não tomou consciência delas, mas tem alguém que sabe. Mas como somos livres, é somente à medida que eu for praticando essas coisas que eu vou poder me libertar. Por exemplo, quando a igreja nos convida à oração, quando eu começo a fazer uma relação de oração com Deus, né? Oração não é um encontro, eu não vou me encontrar com Ele, ele pode começar a trabalhar em mim, porque eu passo a enxergar pela oração que a minha vida não é a vida do mundo, não é só o meu quarto, não é só a minha família, não é só a minha vidinha. Vocês já não foram convidados a assistir um documentário? Então, eu começo a enxergar que há outras realidades. E aí eu preciso começar a me perguntar, de onde que você parte o seu olhar? De onde você olha? Como você olha? Aonde os seus olhos estão fixos? Em que e onde os seus olhos estão fixos? Você já sabe responder isso? Onde que você está mantendo o seu olhar? Porque, às vezes, aonde a gente está colocando o nosso olhar não nos deixa caminhar. Quando eu começo a entrar nessa vida de oração, de mais intimidade com Deus, porque se eu vou permitir que Ele me olhe, e a gente só permite ficar nu e ser olhado por alguém que seja muito íntimo seu, muito amigo, eu vou entrar num processo, nessa vida de comunhão com o Senhor, na oração, eu vou caminhar para uma intimidade com Ele. É mais ou menos como um processo quando você vai até casar. Quando você começa a paquerar alguém, você começa cheio de perguntas, né? Você quer saber onde que mora, o que faz, e etc. Depois, quando chega o namoro, é o período das preces, né? De muitos pedidos, de muita solicitação. No período de noivado, é o período de vai ficando mais íntimo, você vai começando a fazer umas entregas. E quando chega o casamento,
É quando você vai viver uma entrega absoluta? É quando você vai se engravidar do Espírito? Então, nós passamos a ser grávidos do Espírito. É quando a gente passa a viver aquilo que Paulo descreve. Não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim. Então, para que eu rezo? Para aprender a amar. Mas amar como Jesus amava. Então, se eu começar a rezar e viver uma intimidade com o Senhor, eu vou aprender. E se eu tiver os meus olhos fixos nele, nessa cruz, essa cruz vai me ensinar a olhar através dele. E se eu começar a olhar através dos olhos de Jesus, eu vou começar a me olhar através do que ele me vê. E provavelmente, certamente, eu me olharei com muito mais bondade. Porque às vezes a gente é o pior chefe que a gente poderia ter, não é? E aí, se eu aprendo a me olhar com mais bondade, eu vou olhar para o meu irmão com mais misericórdia. Compreendem? Mas é porque tudo vai vir dele. Então, eu tenho que mudar o meu olhar. Hoje eu preciso responder isso para mim. Na minha vida de oração, aonde que eu tenho fixado o meu olhar? Qual é o objeto do meu desejo? Aonde eu estou? Por onde eu começo a olhar? Nós precisamos melhorar a nossa vida de oração. Se a gente estiver passando uma semana na nossa vida, uma semana, que eu não tenho tempo de ficar simplesmente em silêncio diante de Deus. No momento que você não vai fazer nenhum pedido, quando rezardes, não multipliqueis as palavras como fazem os pagãos, porque o Senhor sabe tudo que vocês precisam. Quem falou isso? Jesus. Capítulo 6 de Mateus. Não precisa multiplicar, mas que eu convido a você, se vocês nunca viveram esse momento, uma vez pelo menos por semana, retire 15 minutos. Daqui a pouco vocês vão retirar horas. Esteja diante dele. Seja ele, se prostre diante do seu Pai e fala, agora eu só quero ser olhada por ti. Não fale nada. Não temos nada para falar. Nada. Daqui a pouco vocês vão perceber que o Espírito Santo virá rezar em nós. Jesus virá rezar em nós no Pai. E daqui a pouco vocês vão estar ouvindo o Senhor falando com vocês. Vocês vão ter palavras dentro do coração. É Ele que vai começar a se comunicar, porque Ele espera a gente calar. E é nesse silêncio que vai ter aquele encontro de olhares. É aí que nós vamos nos entregar ao nosso Pai. Esses momentos, a situação que está na nossa vida é a mesma, mas o olhar com que nós vamos olhar para todas as situações da nossa vida é outra. Quem é que transformou isso? Ele. O olhar de Deus, o amor dele, a ternura dele, é que transformou todas as coisas. Porque, às vezes, Deus fica igualzinho o caso que o padre Léo conta, não é? Que um senhor chega e fala assim, tem 3 dias que eu não converso com a minha mulher. Aí o colega fala, por quê? Você brigou com ela? Não, porque eu não quero interrompê-la. Porque, às vezes, é assim, a gente fala sem parar, como é que Deus tem chance? Não quero interrompê-la, então, como ela não parou de falar. Deus precisa do nosso silêncio. E, nesse momento, eu queria pedir a vocês que guardem a louca da nossa casa. Quem que é a louca da nossa casa? A imaginação. É só ajoelhar para rezar que a imaginação é fértil. Você voa. Então, tem momentos que eu acho que rezar é espantar urubu. Porque você tenta rezar, mas não consegue. Às vezes você está dentro de uma igreja, alguém está conversando na frente, alguém está fotografando, alguém está fazendo alguma coisa e o pessoal não respeita. Lembra de quando... eu lembro disso por causa de Abraão. Não estou falando isso do nada, não é? Abraão, quando vai fazer uma aliança com Deus, Deus fala, Abraão, você vai... quando vai fazer aliança, Abraão parte os animais, coloca um de frente para o outro, e só as aves que ele não corta. E Abraão fica esperando Deus chegar, e Deus demora, e Deus demora. Aí as aves de rapina vão chegando, vai chegando o urubu. O que o Abraão passa o dia inteiro fazendo? Espantando o urubu. Está lá na palavra de Deus. O dia inteiro está lá Abraão espantando as aves todas de rapina até que Deus chegue. E às vezes é assim. Às vezes é difícil rezar, né? Às vezes é difícil estar diante de Deus. Às vezes é difícil fazer silêncio. Porque a nossa cabeça, a gente fala aqui, mas a cabeça está lá. Ou, às vezes é o nosso ego que quer se impor diante de Deus e dar ordens para Deus. E nós arrumamos todas as soluções. Então, por que já não tomou atitude e fez, em vez de me incomodar Deus? Não, nós fazemos tudo ao contrário. Então, é difícil. Para tudo nós dependemos da graça. E é preciso pedir. Jesus, me ajude a rezar. Eu acho que eu vou passar minha vida até aprender a rezar, capaz de eu morrer sem aprender a rezar. É preciso aprender. Eu peço tanto a Jesus, Jesus, me ensine a rezar. Me ensine a estar diante de Ti. Me ensine a me desnudar. Me ensine a não me justificar. Simplesmente estar. Simplesmente estar com aquele que é o amor da minha vida.
E se você está diante daquele que te ama, não basta simplesmente a presença? Já não te basta? Basta. Se você pode também pegar um salmo, recitar, cantar, isso nos ajuda. Mas se você passou uma semana inteira e não teve um tempinho desse, reveja tudo. É momento de quaresma, é tempo da gente parar e pensar, quanto de evangelho já tem dentro da minha vida? Que lugar Jesus já ocupa a minha vida? Que lugar que Ele está ocupando no meu coração? Mas essa resposta é nossa. Por isso que a gente é convidado a uma conversão diária, né? E são momentos fortes. E eu espero que vocês possam usar dessa oração por muito tempo, porque isso vai ajudar vocês numa caminhada. E quando a igreja nos propõe o jejum é muito mais do que não comer. O jejum é muito mais do que se limitar a comer algumas coisas para não engordar, ou porque eu quero fazer alguma coisa. O jejum é porque a gente precisa começar a olhar para nós. O jejum nos convida a olhar para nós mesmos, para a gente ter a coragem de nos perguntar, que fome você tem? Fome de quê? Qual é a sua fome essencial? Vocês já pensaram nisso? Quando tem um trecho do Evangelho que quando Jesus está trabalhando, os discípulos ficam preocupados porque Jesus não come. E eles falam, Jesus, você precisa alimentar, comer? Aí ele fala, o meu alimento é outro. Eles falam, será que ele trouxe alguma coisa para comer escondido, né? Não vai trazer para dar para ninguém. Aí ele responde, o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. O meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Qual é o seu alimento? Fome de que você tem? Bem-aventurados os que têm fome, não é? Porque serão saciados. É muito triste alguém que não tem fome de nada. Porque quem não tem fome de nada nunca vai entender que a vida é um advento. É aquilo que há de vir. Que a vida, na verdade, é uma graça que nos é concedida a cada hora, a cada instante. Talvez porque eu trabalho em CTI eu perceba tanto que a vida, a cada minuto que passa, é uma graça estar vivo. Mas a gente vai tocando a vida e não percebe que estar vivo é uma graça. Então, aquele que está sempre saciado nunca vai perceber isso, né? Não tem fome de nada. Nem vai entender que a vida não está em nós, mas ela vem a nós. Que nunca sabe que, às vezes, acha que a vida é só fome de pão. Essa é mais simples. Mas, às vezes, a gente tem fome, e a hora que vocês assistirem esse DVD, vocês terão fome de Deus. Vocês terão fome de justiça. Vocês terão fome do reino de Deus. Vocês terão muitas fomes. Na hora que vocês assistirem isso, vocês irão desejar tudo isso. Às vezes, a gente tem fome do outro. Fome daquele que está perto de nós. Fome de um pai, fome de uma mãe, fome de um irmão, fome de um amor. Fome de sorrisos, né? Fome de esperança, fome de coisas boas. Fome de alguém que possa te dar um abraço. Tantas fomes nós temos. Mas qual é a fome essencial? Eu te digo, de que você tem se alimentado para se manter na caminhada? Que tem sido o seu sustento? De que você se alimenta? Eu te digo que aquilo que nos faz viver é Jesus. Qual é o nosso alimento? É Ele. É Ele que se dá para nós na Eucaristia. É Ele que se dá para nós na palavra. Aprenda a ruminar a palavra de Deus. Aprenda a pegar uma palavra e ruminar até que ela diga para vocês alguma coisa no coração. Aprenda a se alimentar da palavra. E vocês verão que, às vezes, que no dia que o seu espírito está abatido, você se lembra daquela frase que diz, né, os que confiam no Senhor serão como um monte de Sião que não se abala, mas que permanece. Aqueles que confiam no Senhor, Ele renova, Ele restaura. Você pode cantar, pode rezar o Salmo 85 e falar, inclina, Senhor, o teu ouvido e me escuta, porque sou pobre e miserável. Dai ao vosso servo a vossa força. Quantas vezes estou subindo as escadas do CTI e vou repetindo isso para ele? Dai ao vosso servo a vossa força. E é Ele que vai nos restaurando. Você nem terminou de falar a palavra, você já está diferente. Porque a palavra de Deus, ela nos restaura, ela nos põe de pé de novo, ela tira a angústia que está no seu coração. Quando você fala, Jesus, põe um bálsamo aqui dentro que eu acho que eu vou enlouquecer. Ele faz assim, você fala, ué, o que aconteceu? Parece mágica, mais ou menos. Mas é a força da palavra que não sai e não volta sem ter feito o efeito. É Deus que nos liberta de tantas angústias. Ele nos quer livres para sermos felizes. A felicidade está programada para ser aqui e agora.
Por isso que nós temos que lutar para que os nossos irmãos possam ser felizes aqui e agora. Deus nos criou para a felicidade aqui e agora. O mal que está no mundo, todo o sofrimento que está no mundo, isso é origem humana. Por isso é que nós combatemos, nós ficamos esperando que Deus resolva tudo, não. Somos nós que temos que nos ajudar a resolver todas essas coisas. Então, que vocês tenham muita fome de Deus, fome dEle, porque bem-aventurado quem tem fome de Deus, porque é saciado. Deseje o Senhor teu Deus e Ele te alimentará. Que a gente possa ir até Ele com fome em cada Eucaristia, desejando encontrar com esse Deus, que vai nos restaurando, que vai nos colocando de pé. Cada vez que eu encontro com Ele na Eucaristia, de manhã eu falo com Ele, Jesus, eu sou o barro. O Senhor é o oleiro, o barro não pode ficar longe do oleiro, porque de ontem que eu comunguei para hoje de manhã, eu aposto que alguma já construiu alguma parede torta. Como o Senhor é dono da obra, quebra. Começa de novo. Se tem que ser construído algo em mim que vai ser bom, vai vigiando a sua obra. O Senhor não tem que perguntar se pode quebrar. Quebre. O Senhor é dono. Mas é preciso intimidade para dizer isso para Ele. É preciso desejar esse Deus que seja vivo, que te sustenta na caminhada. A gente passa momentos na vida que você acha que você não vai dar conta, que você não vai sobreviver. Mas a gente escuta um Deus que fala assim, eis que estou contigo. Eu não te desamparo, eu não te abandono. Falava isso para você semana passada. E você está gravado na palma da minha mão, como é que eu posso te esquecer? Mas a dor que está em mim, mas eu restauro. Eu já falei para vocês há umas semanas atrás. Para uma tristeza infinita, somente um amor infinito cura. Então, fome de quê? Isso são respostas que a gente precisa dar para nós nessa quaresma, muito mais do que ficar sem tomar cerveja, muito mais do que ficar sem comer carne. É ter a certeza que a gente vive e depende, aquilo que nos sacia, que nos põe de pé, é a fome de Deus. Quem nos põe de pé é Deus que nos sustenta. É a hora que você fala, Senhor, eu não darei conta, e fala, estou aqui. Senhor, eu estou fraco, basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que eu te sustento. E é lindo ver isso, porque isso é real. Esse Deus que eu falo para vocês, Ele é de verdade. Ele não é uma ilusão. Esse Deus é maravilhoso. Você clama, grita, Ele fala, estou aqui. O que te aflige? Nós não clamamos, não é? A gente acha que ainda resolve tudo pelas mãos da gente, não resolvemos. Somos dependentes dEle, deveríamos ficar cada vez mais dependentes desse Deus. Tudo pedir, tudo perguntar, tudo falar, tudo trocar ideia, com esse que é o grande amor. Porque Ele vai nos informar alguma coisa errada? Claro que não. E aí a igreja nos convida a esmola. E esmola a gente acha que é dar qualquer coisa. É dar o que sobra. Não, não é dar o que sobra. É dar o que você tem, o que você é. Nós temos mania só de acumular, não é? Nós já aprendemos lá do maná. O maná, quando Deus mandava o pão, não mandava só o de cada dia? Mandava. Por quê? Porque se guardar, embolora. Será que a sua vida, você não vai guardando tantas coisas, tanto de você mesmo, que você não está embolorando, ficando mofada? Às vezes a gente vai ficando mofada. Porque nem o pensamento a gente divide. A gente não entendeu que a nossa vida é compartilhada, que a gente é feito de relação, nós somos pessoas de relação. Deus é um ser de relação. E nós também somos seres de relação. Mas como é que eu estou olhando para aquele que está do meu lado? A esmola não é dar só um dinheiro, um troco, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de dar o seu consolo, o seu conforto, o ombro para quem chora. É dar uma palavra que sustenta. É dar o seu carinho, a sua ternura e falar, coragem, colega. Coragem, nós vamos dar conta. É quando eu olho para aqueles meninos e falo, coragem, meu bem, nós vamos vencer essa. Daqui a pouco você já sarou? Aqueles olhinhos que ficam te olhando e buscando uma força para sair daquilo? Será que você tem olhado aqueles que estão do seu lado? Ou será que o seu olhar é aquele que mata? Que só critica? Ou que só coloca alguém na situação presa do passado? Tem uma freira que fala que tantas coisas terão que ser vencidas na questão do tráfico. Uma delas são os preconceitos, porque a grande maioria foi envolvida com prostituição muito pesada. E essas pessoas foram muitas famílias feridas, e filhos feridos, e muita gente ferida. Essas pessoas têm que ser reinseridas, amadas e curadas. Mas se eu tiver um olhar de preconceito, eu acabo de matar. Será que o meu olhar promove o outro? Será que eu consigo ter um olhar de ternura para o outro, como Jesus tem? De compaixão, de misericórdia, e posso ajudar o outro a caminhar? Que eu não posso encerrar o outro naquele olhar que aniquila, mas um olhar que promove. Isso é dar esmola. Esse sentido. Observa que quando nós vamos trabalhando essas perguntas em nós, e que a gente permite
se ser questionado verdadeiramente, a gente vai descobrindo que quando a gente se coloca para rezar, tem tantas mágoas, tem tanta falta de perdão, tem tanto egoísmo, tem tanta coisa que dentro de nós, tem tanta inveja, tem tanta coisa presa em nós, que Deus tem que ir delicadamente tirando de nós, para que a gente possa assumir essas atitudes na vida, que a gente possa caminhar de um jeito mais livre, mais bacana, um jeito com a dignidade de filho que somos. E a gente tem vivido tão à margem dessa filiação a quem pertencemos. Eu lido com uma sociedade que fica à margem. A Santa Casa é o local de todos que ninguém quer. Tudo que ninguém escolhe, não é? Eu brinco que lá a gente trabalha só o Evangelho, que a gente lida com o excluído do excluído, com crianças que não têm chance. Estou com uma criança, tem coisas cruéis. Uma criança que nasce que porque é pobre, na hora que nasce se descobre um sopro no coraçãozinho dela, mas ela é pobre. Então, a senhora é a mãe, a senhora recebe papel, a senhora marca um cardiologista. Você pode imaginar que é conseguir um cardiologista pelo SUS? Não, porque vocês nunca passaram por isso. Então, vai no pediatra no posto, o pediatra também confirma o sopro, aí vai marcar um cardiologista. Aí consegue o cardiologista pede o eco. Se eu falar com qualquer um de vocês, que o filho de vocês tem um sopro, vai fazer o eco na hora. Bem, essa neném está lá no CTI, porque deu entrada no odilon morrendo, porque as artérias dela nasceram trocadas, é transposição de grandes vasos, que hoje tem uma cirurgia que cura, chama cirurgia de Jatene, que o nosso Adib Jatene criou. Mas ela é pobre. E porque ela é pobre, o eco ainda não saiu, e ela está gravíssima comigo no CTI. Porque foi negado o direito da vida. Isso é crime. Tem muitas formas de matar. Essa é só uma delas. Isso é um crime. Se a gente não denuncia, vai continuar assim, porque não tem voz, não sabe nem que pode gritar. Era só um eco. Teria operado a primeira semana, estava em casa, curada, para crescer, casar, ter quantos filhos quisesse. Já teve tanta convulsão que chegou no odilon saturando 30%, que as artérias, não chegava sangue no pulmão, como é que vai chegar sangue na cabeça e no rim? Como vai chegar? Claro que ela teve milhões de crises convulsivas por sofrimento cerebral, porque faltou oxigenação. Crime. Tem outro nome? Não, não tem. É muito sofrimento que a gente vê. Eu vejo tanto sofrimento que na hora que a gente para e chora e fala, Jesus, como aliviar? É tão mais fácil o caminho, não é? Eu falo com Jesus. É tão mais fácil, Senhor, não escutar esses gritos, não é? É tão mais fácil não ver. Por isso a gente precisa de pedir a Jesus. Por isso que a quaresma é abrir os olhos. É ver que a vida vai muito além da minha vidinha miserável, pequenininha, mas que eu posso colocar a minha vida em dimensão para muitos. Então, eu preciso começar a ver e pedir a Jesus, Jesus, eu quero caminhar nessa quaresma, igual o cego Bartimeu, que foi o único que caminhou atrás de você enxergando, porque os discípulos estavam do seu lado, estavam cegos, Jesus. Eu quero ver o que o Senhor quer me mostrar. Eu quero ver a minha realidade, a realidade do meu irmão, e eu quero ter o seu olhar para ajudar a transformar. Eu quero ver. Nós precisamos de pedir a Jesus. Eu quero ver, Senhor. Porque é tão mais fácil o outro caminho. É tão mais largo, é tão mais bonito o outro caminho. É tão mais fácil responder com violência o mal que nos faz. É tão mais difícil avisar que a bondade e o amor têm supremacia. É tão mais difícil. Muito mais fácil é responder o que o mundo espera. Quão mais difícil é responder com os valores cristãos. Deus tem que nos dar coragem, porque senão a gente tropeça. Como que Deus precisa de nos ajudar nessa caminhada, nessa coragem de assumir que somos cristãos e que não concordamos com isso e que denunciamos aquilo que não está de acordo. Deus chora, não sei se ela sobreviveu, que hoje nós conseguimos levá-la para a cirurgia, conseguiu estabilizar e ir para a cirurgia, não sei se deu conta. Ainda não voltei ao CTI. Mas é gravíssimo. A mãe nem sabe que pode gritar por isso, mas a gente sabe que pode. Então, é preciso ter coragem. E também ter coragem de ver os olhos com outros olhos, que no mundo ainda está... Claro que tem muitos sinais de esperança. Tem tanta gente trabalhando, tanta gente fazendo tanta coisa bacana. Olha que bacana quando vocês estão todos aqui reunidos, desejando ouvir a palavra desse Deus. Então, que a gente possa pedir a Ele hoje, né, a coragem de ver. Que Ele abra os nossos olhos, que Ele tenha misericórdia de nós. Que Ele nos faça caminhar com a dignidade que Ele veio nos trazer. E que Ele nos permita, nessa quaresma, sermos libertados. Que Ele revele na vida de cada um de nós, cada um, o que te impede de alçar voo.
Em que você está amarrado e que você não sabe? Que fio é esse que está te prendendo? Por que não alçamos voo? Então, que Deus, na infinita misericórdia dele, possa revelar isso para cada um de nós, na medida que nos abrirmos. Porque Deus é tão doce, que Ele não invade, mas que a gente vai sentindo a presença de Deus à medida que a gente se abre. Não é que ela chegou agora, Ele já sempre esteve aí. A gente percebe à medida que abre para Deus, Ele vai se revelando, não é? E olha que o amor dele é aquele amor que deseja nos abraçar, nos acolher, nos aconchegar, né? Colocar dentro das chagas dele, nos preservar de todo mal. Ele quer nos guardar, Ele quer nos restaurar. O momento é esse, né? Esse momento de Quaresma é um momento muito forte, é um momento da gente repensar como é que estamos caminhando. Então, vamos fechar os nossos olhos, né? Vamos colocar diante do Senhor nosso Deus. Vamos pedir a Ele a graça de sermos olhados por Ele. Fala, Jesus, me ajuda a ser olhado por Ti, eu quero ser olhado. Eu quero simplesmente ver a minha vida pelo Seu olhar. Eu quero mostrar a minha miséria, eu quero mostrar as minhas angústias, as minhas agonias, os meus medos, minhas tristezas. Vou deixar que o Senhor olhe tudo isso e que a Sua luz atravesse a minha vida, para que eu também possa ser essa luz na vida de tantos que nos cruzarem o caminho. Que Deus abençoe a nossa caminhada. E a doutora Filó hoje nos fala de Quaresma, tempo de recolhimento, tempo de silêncio, tempo de jejum. Mas muito mais tempo disso tudo é um tempo de rasgar o nosso coração diante de Deus e nos permitir ser olhado por Ele de outra forma. É o desnudar diante dEle, dizer, Senhor, eu não sou nada, como Davi fala no Salmo 51, Senhor, me dá um novo coração, lava-me, me faz de novo, Senhor, porque nós não somos nada. Temos andado numa vida amontoando o nosso coração de lixo, de raiva, de rancor, de tristeza. E o convite de hoje é um convite de conversão, de mudar a rota da nossa vida e nos dirigir diante do Senhor, para Ele. Às vezes a gente acha que a gente está no caminho, só que a gente está no caminho andando para o lado oposto. E a conversão é essa, é esse retorno, é essa volta de 180 graus que a gente volta para o Senhor. Nossa oração hoje é essa, é pedindo para o Senhor, me faz de novo, Senhor. Toma o meu coração sujo, pesado e me devolve um coração limpo, cheio do Teu Santo Espírito. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje mais uma vez e te pedimos, derrama sobre nós Teu Santo Espírito. Nós queremos te entregar o nosso coração do jeito que ele está, às vezes carregado e cheio de coisas que vêm do mundo, coisas que muitas vezes não estão cheirando bem, Senhor. Por isso nós te pedimos, lava o nosso coração, nos faz de novo, limpa, alivia, nos enche com Teu Santo Espírito, Senhor. Que nós possamos refletir a Tua luz, que nós possamos refletir a luz do Teu Santo Espírito que habita em nós, porque somos templo dEle. Cuida de nós, Senhor. Como vasos em Tuas mãos, queremos ser moldados. Molda-nos, Senhor. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquirir na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou pelo telefone 3286-3034, ramal 31. Você também encontra nas lojas Paulinas ou nas lojas Mãe da Igreja. Fiquem com Deus e até a próxima!